Olá, Sinners! Meu nome é Alicene, a biblioteca está aberta para a gente rever todos os livros pra gente rever a maioria dos livros, pra gente ver alguns dos livros que eu li esse ano. Eu fiz uma pilha, e aí eu fiquei um pouquinho assustadinha, mas eu nem organizei isso aqui, não, tá? Tá em ordem aleatória. Aí a gente vai pegando e aí a gente vai discutindo o que aconteceu. Que aí vocês podem ter umas referências para além de 2025, que tal? Vamos lá, vamos começar aqui. Esse aqui é ótimo, porque esse aqui é o que eu tô relendo. Retratos de Dorian Gray. Eu estou relendo, porque eu estou trabalhando com ele. Eu vou montar ele enquanto peça de teatro, ele é meu livro favorito de todos os tempos. E aí vai trabalhar com o Dorian, que meio que faz um pacto com o capeta, pra que tudo de ruim que fosse acontecer com ele, aconteça, na verdade, com um quadro que foi pintado dele. E aí depois disso, ele passa por um processo de corrupção, que ele vai se tornar uma pessoa terrível e vai ter que lidar com tudo que ele faz e que acontece só com o quadro, não com ele. Se você não leu isso aqui, você tem obrigação de ler isso aqui em 2025, tá bom? Senão você sai do meu canal. Como você ousa? Além de ter sido escrito pelo Oscar Wilde, que popularizou o cravo verde como símbolo da homossexualidade masculina em 1892, quando era crime ser viado. Inclusive é o nome da minha companhia de teatro. Segue lá no Instagram, Cravo Verde. Obrigada, vou voltar aqui pra pilha. Lindo, perfeito, incrível, para todo mundo que estuda sexualidade. Esse livro aqui é fenomenal. Ele vai fazer uma trajetória da homossexualidade no Brasil, da colônia até a atualidade. E ele aborda tanta coisa, eu não sei nem como explicar para vocês, tanto que isso aqui é importante. E eu vou trabalhar com ele no meu doutorado, porque eu estudo literatura brasileira gay. E isso daqui me dá um panorama epistemológico, histórico fenomenal. Então, se te interessa, você precisa ler esse livro. É do José Silvério Trevisan. Daqui a pouco eu falo de alguns romances dele. Eu prefiro ler como teórico do que como romancista, tá? Mas esse aqui vocês têm que ler. Marxismo e Crítica Literária. Esse aqui do Egerton é bom pra, assim, quem quer começar a estudar literatura em um ramo mais sério, assim, entender um pouco de como é a análise literária. Ele faz um apanhado bem geral de alguns princípios do marxismo e de como a gente os aplica para análise literária. Então fica aí a recomendação para quem tiver interesse. Alice no País Maravilhoso, eu reli esse livro, eu amo muito ele. E a gente tem um vídeo sobre Alice, porque as pessoas adoram trabalhar com esse texto sem entender nada, porque é um dos livros mais difíceis já escritos, em minha opinião, porque ele é absurdista. Agora, se você gosta de Alice por causa do desenho, eu não recomendo muito você ler esse livro, porque ele é bem difícil, mas ele é lindo. De Profundis, do Oscar Wilde. O Oscar Wilde escreveu esse livro dentro da prisão, depois de tudo que aconteceu com ele. E eu tenho pra mim que isso daqui é como se o retrato de Dorian Gray fosse narrado a partir da perspectiva do Basil. Então eu recomendo muito a leitura, mas eu recomendo que vocês leiam o retrato de Dorian Gray primeiro, e depois voltem pra ler isso aqui, e depois vocês me contam se vocês acham a mesma coisa que eu. O pensamento hétero, Monique Wittig. A Monique Wittig vai construir a máxima dela: lésbicas não são mulheres. Para quem estuda feminismo e para quem é dos estudos de gênero, esse daqui é fundamental. A gente está no momento em que o feminismo começa a elaborar a heterossexualidade como um sistema político, e a Monique Wittig vai demonstrar como não existe mulher para além da submissa do homem. Então que parte da luta feminista deveria ser destruir a ideia de que mulheres existem. A gente tá entrando em 2025, né, gente? Pelo amor de Deus, já passou. Ó. Gente, minha pilha tá quase caindo. Michel Foucault, a introdução da história da sexualidade. Esse daqui, pra mim, é um básico também pra quem estuda sexualidade. Se vocês quiserem saber com que livro começar os estudos de gênero, esse daqui é um excelente. A Butler vai dialogar muito com ele, o Preciado também, então ele dá uma base muito interessante. Minha pilha caiu. The Invention of Heterosexuality, a invenção da heterossexualidade. O Kant vai demonstrar como a heterossexualidade é inventada só no final do século XIX, pra gente romper essa ideia de que a heterossexualidade sempre existiu. Então eu achei ele uma leitura genial, mas eu recomendo que se leia Foucault antes, porque é um diálogo muito direto com tudo que o Foucault elabora na introdução da história da sexualidade. Toque de Silêncio é uma narrativa biográfica sobre um homossexual na Marinha. Tem um marcador de página aqui dentro que eu deveria ter tirado. E ele é bem interessante, achei assim básico, mas é interessante pra quem quer ver um pouco de uma experiência real de como a homossexualidade é experienciada dentro da Marinha. Em Nome do Desejo, do José Silvério Trevisan. Tem umas partes desse romance que são muito interessantes, mas é porque eu falei que eu prefiro o Trevisan como teórico do que como romance. Então, esse é um daqueles que, tipo assim, o começo eu achei bem chatinho, bem tipo assim, tá, flui. E aí depois a gente tem a cena de um menino que vai encostar nas chagas da estátua de Jesus Cristo enquanto ele tá se masturbando. Eu achei essa cena fenomenal.
como amo iconoclastia. Mas, de fato, não foi um dos meus favoritos esse ano. Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, que é uma antologia de contos. Aqui tem um conto que eu gosto muito, que é o Aqueles Dois, que é um clássico. E a gente tem Sargento Garcia, que é muito importante dentro da literatura gay brasileira, embora eu não goste muito da sua construção. Pra ser bem sincera, eu também não gostei muito desse, não. As Palavras e as Coisas, Michel Foucault. Gente, é lindo. É lindo, é incrível, é maravilhoso, abre a cabeça pra tanta coisa, é um texto muito difícil. Então, se for a sua área, eu recomendo muito essa leitura. Ela, tipo assim, abre a sua cabeça para várias perspectivas, mas não é um livro introdutório para quem tem interesse nos estudos do Foucault. A Vida Psíquica do Poder. Eu acho que todo mundo que é da psicanálise deveria ler esse livro, porque a Judith Butler vai trabalhar com como não existe construção psíquica isenta de influência cultural. Eu não sou da psicanálise, eu não gosto de Freud, eu não trabalho com Freud. Não é um texto que eu usaria na minha pesquisa, mas eu acho que para quem estuda é, assim, vital. Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, lindo. Adorei, muito bem construído, muito bem narrado. Bem, assim, mainstream, sabe? Não tem uma estrutura complexa e é uma história que te prende muito e que o que eu gostei foi que não é o final que você espera que seja. Então, eu sempre acho isso muito interessante. É um dos textos que eu pretendo estudar no meu doutorado. Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade. Introdução aqui da Rita Von Hunt, que na minha cabeça é minha mãe. Uma vez disseram que eu era filha da Rita Von Hunt com a Frimes e eu assumo isso como verdade. Esse é um livro muito interessante para quem quer entender um pouquinho por que a gente tá falando de romper com políticas identitárias, com essa luta de porque eu sou gay, porque eu sou mulher, como isso não é de fato tão interessante para a política. É uma leitura interessante, por exemplo, antes de você entrar em Paul Preciado, quando ele fala de multidões queer, quando ele vai trabalhar a era farmacopornográfica. Eu acho que esse livro disseca bastante disso, mas ele também trabalha muito com psicanálise, que não é a minha linha. Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, é um dos livros que eu vou estudar no doutorado, porque ele seria o primeiro romance de temática gay brasileira. Ele é um livro naturalista, ele é bem racista e a gente tem algumas representações do homossexual como aquele desviante que quer corromper a juventude. Mas em questão de paradigma histórico, é muito interessante, especialmente porque foi escrito em 1895. História da Sexualidade 2. Aqui o Foucault vai trabalhar com a sexualidade na Grécia Antiga, que é um tema que geralmente interessa muitas pessoas. E ele vai demonstrar como o homossexual não era tão bem visto na Grécia como geralmente as pessoas acham que é. E que, na verdade, o passivo sempre era mal visto. A vida é difícil para os passivos. Lindo, perfeito, incrível, maravilhoso. Renan Quintalha, você quer tudo meu, eu te dou. Esse livro trabalha com o movimento LGBTQI em algumas perspectivas fenomenais. Ele funciona tanto para quem já estuda a temática da sexualidade, quanto para quem quer se introduzir no tema. Para mim foi um dos meus livros favoritos que eu li esse ano, e eu recomendo muito que, caso você ainda não conheça, que você leia esse livro em 2025. Jasmine, amo de paixão esse livro. É um livro gay, é um romance gay da década de 70, se não me engano. E ele é fenomenal, ele é altamente sexual, mas não sexualizado num nível problemático. Porque um dos problemas da representação gay, muitas vezes, é que as pessoas acham que a nossa cultura é uma cultura sexual, e isso é um grave problema que tem que ser desconstruído. Mas a maneira como o Júlio Barbabella trabalha nesse livro é brilhante. Também é um dos livros que eu pretendo estudar no doutorado. Eu deixaria de recomendação, se você quer ler literatura gay brasileira, esse aqui pra mim, primeiro da lista. História da Sexualidade 3, onde Foucault vai trabalhar com a sexualidade romana, e como é em Roma que a gente tem finalmente a idealização do que depois viria a ser a monogamia, e que por isso a gente parou de ter o amor entre rapazes. E até hoje em dia a gente ainda tem algumas heranças epistemológicas romanas com o que tange a sexualidade. Um Homem Gasto. Aqui, eu li isso aqui porque alguns artigos falavam que esse aqui seria o primeiro livro de literatura gay brasileira, porque ele é de 85, 10 anos antes do Bom Crioulo. Isso aqui não é literatura gay, não. Isso aqui é bem ruim, tá? Ruim. O Ateneu. Ai, eu sempre quis ler esse livro, eu nunca tinha pegado pra ler, eu li é ruim. Que triste. Não, mas olha só, começa muito bom e tem um final muito interessante. Algumas construções de gênero interessantes acontecem dentro dele. Mas tem uma barriga. Sabe? Parece que, tipo assim, você começa bem e depois até você chegar no final do livro, que pra mim é uma experiência constante com literatura brasileira, falei. Tem melhores. Você Tem a Vida Inteira. É um livro de literatura gay brasileira, ele é bom. Ele é contemporâneo, ele é atual, é do Lucas Carvalho, não é? Lucas Rocha. E ele vai trabalhar com a relação de alguns meninos gays e HIV,
que ainda é um tema muito presente na sociedade. O meu principal problema com ele é que você vê que o autor não está acostumado a ler literatura brasileira. Tem algumas construções que são bem inglesas. Mas o livro é bom, é uma história interessante. Ninguém acreditou, né? Não, mas é mesmo, juro, juro. Eu reli Dom Casmurro pra fazer o vídeo pra gente comprovar que a Capitu traiu, né? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui ou aqui, eu nunca sei que lado que é. Teoria da literatura do Eagleton, que geralmente é o livro introdutório aos estudos literários. Eu não gosto do Eagleton, eu acho o jeito que ele escreve chatinho. Eu não recomendaria que eu começasse por ele, eu prefiro marxismo e crítica literária. Eu acho mais interessante, isso aqui, sei lá, bastante. As meninas da Lígia Fagundes Telles, pessoalmente eu detestei. Detestei. As pessoas com quem eu conversei que leram detestaram. Não acontece nada. Sabe aquelas pessoas que não acontecem nada? E tem motivo por isso. Tem toda uma história por trás de como o livro foi escrito. Pro povo da área de estudos literários. É um livro interessante de ser lido, mas assim... Foi um dos que eu menos gostei esse ano. Não recomendo. A Lígia Fagundes Telles tem um conto muito bom que chama Vem Ver o Pôr do Sol. Se vocês querem ler Telles, vai ler isso. Manifesto Contrasexual. Preciado. Gente, esse homem que é doido de jogar pedra. Ele é o maior nome que a gente tem na teoria de gênero radical hoje em dia. Ele é um homem espanhol, trans. E ele vai trabalhar com outras ideias de sexualidade, que ele chama de contrasexuais. É meio doideira. Eu não recomendo começar o estudo do Preciado por ele não, apesar de ter sido o primeiro do Preciado. Tem um outro aqui que eu vou recomendar antes. Mas leiam. Se vocês estudam isso, leiam. Vermelho, Branco e Sangue Azul, gente, lindo, eu amo de paixão. Talvez seja um dos livros que eu estudo no meu doutorado. Ai, ele é quentinho, sabe? Faz bem, tem uma narração simples, mas que engaja, uns personagens muito atraentes. Então, ai, meu neném. Os 120 dias de Sodoma, Marquês de Sade. Isso aqui é doideira, tá? É doideira. E é doideira, assim, de assassinato, coprofilia, pedofilia. Pauleira. A palavra que a gente tem hoje em dia, sádico, vem desse homem aqui. É doideira. Mas se te interessa, pode ler, porque ele foi um marco dentro da literatura, a gente fala dele até hoje. Epopeia de Gilgamesh, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre ele, foi o primeiro livro da história da humanidade, e ele é sobre duas gays, tendo que lidar com problemas como amor. Dom Quixote, um livraço, né, fala tu. Assim, ele é um marco na literatura, é o primeiro romance, ele inicia a produção de romances, ele tem algumas coisas muito interessantes, mas é aquele livro que, tipo assim, você não vai sentar e ler. Sabe, vai ler um capítulo por dia, porque não tem muita conexão, não. Cada pedacinho funciona por si próprio. Então, eu acho que é uma leitura importante, mas, assim, pra não ser feita, sabe, ser feita aos poucos. Expliquei muito bem, didática de Paulo Freire. O Grande Gatsby. Gente, eu achei um saco. Ai, eu não tenho muita paciência pra realismo, sabe? E aí, sei lá, eu acho que eu fui com uma expectativa de que o livro fosse ser fenomenal e tal. Não é que é ruim. Não faz meu tipo. Se você gosta de realismo, fica a recomendação. Mas tudo na minha vida, Os Visitantes, do Bernardo Kucinski. Ele vai... Tem um outro livro dele aqui, cadê? Achei. Vamos falar desses dois. Carrelatos de uma Busca. Carrelatos de uma Busca, ele vai falar sobre um pai que tá procurando a filha que foi desaparecida pela ditadura. E aí é toda a história que vai acompanhar isso, que é baseado numa experiência real dele, beleza. Os Visitantes é sobre a recepção de Carrelatos de uma Busca. São pessoas que chegam pra ele e falam, eu li seu livro, e é mentira, não aconteceu aquilo. Ele fica assim, gente, eu sei, é ficção. E o povo revoltado, sabe? Falando, tipo assim, não, mas não foi assim que aconteceu. E aí, gente, eu tenho noção que não foi assim que aconteceu. Então assim, Carrelatos de uma Busca, achei chatinho, achei maçante. Lindo, lindo. Vocês não precisam ler Carrelatos de uma Busca pra entender esse aqui. Esse aqui e pra quem é da literatura, vital. A vida precária. A Judith Butler vai discutir aqui como algumas pessoas não são consideradas pessoas, não são considerados humanos, não são considerados seres vivos. Então, enquanto o 11 de setembro foi esse grande evento que abalou todo mundo, a grande tragédia mundial, a gente tá vendo todo mundo morrer na Palestina e não importa. Sabe? Então, quais vidas importam é uma discussão cunhada político-culturalmente. E nós, enquanto pessoas LGBT que vivem no país que mais mata pessoas queer há 14 anos, precisamos entender por que as nossas vidas não importam. E como subverter isso, lógico. A Paixão da Nova Eva, de Angela Carter. Angela Carter foi a autora que eu estudei no meu mestrado. E é bem doido, é doideira. Essa aqui é a versão em inglês, The Passion of New Eve, mas ela já foi traduzida, a gente tem em português. E é sobre um homem que vai ser raptado por uma comunidade de mulheres e vai ser transexualizado. E aí a gente tem a experiência dele nos dois sexos. E é meio doideira. Pra quem não tá acostumado com Angela Carter,
é doideira. Pra quem está acostumado com a autora, é muito bom. É um romance bem interessante. Problemas de Gênero, da Judith Butler. Esse aqui é básico pra quem é da teoria queer. Todo mundo que é da teoria queer, eu imagino que já tenha lido isso. É um livro introdutório, embora eu ache que seja preciso ler pelo menos a História da Sexualidade 1 do Foucault pra você entender bem o que a Butler tá falando. E você não consegue ler Preciado sem ter lido isso aqui. O Preciado é um diálogo direto com a teoria de performatividade de gênero. A ideia de que gênero é performativo, que não existe ontologia, tá plenamente cunhado aqui. Então isso aqui é muito importante pra gente. Profissões para Mulheres e outros ensaios são alguns ensaios da Virginia Woolf. Aqui ela vai cunhar a ideia de anjo do lar, que é a ideia de que mulheres não escrevem porque existe um fantasma que as proíbe de ser escritoras, uma noção social de que não cabe a elas o trabalho de escritora. Foram trabalhos fenomenais na época, hoje em dia são meio superados, então se não é a sua linha, se você não é da crítica feminista, eu não acho tão relevante, mas entendo a importância histórica. Esse aqui é doideira. Esse aqui é doideira, Preciado. Olha, ele vai discutir como nós vivemos numa era farmacopolítica, em que nossas subjetivações são cunhadas a partir de bioquímicas, a partir de hormônios associados a performatividades. Acabei de falar de Judith Butler. Então, eu acho esse daqui, quem é do estudo de gênero, quem é da teoria queer, quem se interessa por gênero, precisa ler, mas eu preciso que vocês leiam Foucault e Butler antes de ler isso aqui, senão vocês não vão entender. Porque é um diálogo, assim, direto com esses dois discursos. Mas é muito importante porque ele vai subverter um sistema do Foucault, falar que desde a década de 50 a gente saiu do sistema disciplinador e a gente entrou na era farmacopolítica, de como o Viagra subverte a ideia do que é masculinidade, e ele tem narrações de encontros sexuais da vida dele aqui enquanto homem trans. É doideira, mas é genial, é brilhante. Fica aí a recomendação. A Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. Teórico, muito pesado. Eu diria que esse aqui é bem específico. Eu trabalho com ele tanto no mestrado quanto no doutorado, mas é porque ele é metodológico. É o único livro metodológico do Foucault. E ele é muito específico. Ele vai trabalhar com a ideia de discursos como sistemas de enunciação localizados que se estabelecem entre si. Então, para quem é da linha e tem interesse em conhecer um tipo diferente de metodologia, eu sinto que dentro dos estudos literários, às vezes é difícil a gente estabelecer uma metodologia, ele é interessante, mas fora isso, não precisa. Ele é bem pesado. Gays, Lésbicas, Transgenders, O Caminho do Arco-Íris na Cultura Norte-Americana, da Eliane Borges Beruti. Ela é uma das primeiras pessoas a trazer a teoria queer pro Brasil, e ela faz uma análise de alguns romances, especialmente romances transexuais, estadunidenses. Então é interessante, mas eu pessoalmente senti que não me adicionou muita coisa. Orlando, da Virginia Woolf. Gente, olha só. Ai, se minha antiga orientadora achar esse vídeo, ela vai me matar. Eu não gosto de Virginia Woolf. Eu acho chato, eu acho que as histórias dela não acontecem nada. Mas Orlando é um marco. A gente tem uma versão artística da ideia de androginia, que a Virginia Woolf depois vai cunhar em Um Teto Todo Seu. Mas depois a gente discute que isso aqui é um tanto burguês, que é uma discussão que não é, na verdade, tão politicamente relevante. Eu acho livro cansativo, porque não acontece nada. Essa é a minha experiência com a Virginia Woolf. Tipo assim, tá, filha, 5, 6, 7, 8, sabe? Então, pra quem gosta, todos os contos da Angela Carter. Quem quer aprender sobre a Angela Carter, esse aqui é lindo. Porque ele vai apresentar várias versões, mas eu acho que tem textos menores, tem outras opções, mas para quem estuda, acho que é isso. Acho que esse livro é muito para quem estuda Angela Carter ou para quem tem interesse em estudar. Mas os contos dela são muito bons. São doideira. É meio difícil de entender, mas são bons. Estudei ela no mestrado, eu tenho que defender minha mulher. Literatura dramática da Angela Carter, gente. Teatro e cinema, amor. Aqui ela tem o roteiro, inclusive, do filme A Companhia dos Lobos, que tá gratuito aqui no YouTube, então vocês podem assistir. E amo de paixão. Literatura dramática é tudo pra mim. É o meu objeto de estudo do mestrado, tava aqui. Ai, Um Teto Todo Seu e The Voyage Out eu não li, mas Um Teto Todo Seu eu li. É um ensaio bem interessante da Virginia Woolf. Ele é bem introdutório à crítica feminista. E ele não é tão maçante quanto geralmente eu acho que a Woolf é. Meu problema com a Clarice Lispector é o mesmo da Virginia Woolf. Eu fico assim, tá, filha? Faz alguma coisa. Laços de Família é um conjunto de contos dela, né? Não faz meu estilo, mas... Análise estrutural de romances brasileiros, para quem é da literatura, eu acho interessante. Eu sou pós-estruturalista, né? Então eu sou suspeita pra falar. Mas é uma maneira bem interessante de se entender como fazer uma análise estrutural, sabe? A gente tem exemplos, então a gente consegue aprender direitinho o que é isso.
Atonement, do Ian Watt. Não, do Ian Watt, não. Quem escreveu isso aqui? Do Ian McEwan. É bom. Também me dá um pouco a impressão de que parece que podia ser mais rápido, sabe? Não tem necessidade disso tudo. Mas é interessante, é sobre uma família que passa por uma crise depois que uma criancinha acha que o cara tava batendo na irmã dela, quando na verdade ele estava, ó. E aí é tudo que acontece derivado disso. É bom. Virou filme. Assista o filme. Terminamos! Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é o primeiro romance de língua inglesa. A história do homem que foi perdido na ilha, né? Eu descobri que novels, romances ingleses, não são muito a minha praia. Mas quem é da literatura, especialmente quem é da literatura de língua inglesa, isso aqui é um marco dentro da literatura de língua inglesa. Então, essas foram algumas das minhas leituras esse ano, e como deu mais de 20 minutos, eu vou parar nessa pilha e não vou falar mais nada. Mas e aí, ó, curtiu algum? Ano que vem eu quero ver vocês lendo isso e vindo comentar aqui o que vocês acharam, tá? Beijo da tia!